24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, Natal de Jesus, Cristo Ecumênico. Desculpem a bagunça, estamos em reforma aqui em casa. E é uma época do ano que meu pai sempre gostou muito. É uma época do ano que ele sempre gostou de reunir a família, todos em volta da mesa, depois da prece, celebrando o nascimento do Cristo Ecumênico, aquele que doou a sua vida material. Jesus doou a sua vida material pelo amor e pela justiça que ele trouxe, ensinando a todos que a simplicidade e o amor verdadeiros, com muita fé e perseverança, transformam tudo. E transformam de fato absolutamente tudo. Acredito que esse seja um dos maiores ensinamentos de Jesus. Falar a todos, aos corações, acima de todas as diferenças materiais e acima de todos os desafios. E essa época de Natal, desculpa, essa época de Natal, eu falei, sempre foi uma época que meu pai sempre gostou muito. Reunir todos em volta da mesa, contar histórias, ouvir histórias, celebrar Jesus, não só no Natal, mas todos os dias, mas o Natal tem um clima especial, né? Tem um clima diferente, uma vibração diferente. E então, como é uma data comemorativa, uma data muito especial, nesse mês de dezembro, estive viajando o oeste, noroeste do Paraná, visitando algumas famílias legionárias, algumas igrejas, a região ali. Saímos de São Paulo, fomos para Maringá, passamos por Londrina e depois seguimos ali para Formosa do Oeste, cidades em torno, visitando muitos legionários, muitos cristãos do Novo Mandamento, enfim, uma viagem sensacional, uma viagem que fez muito bem, assim, uma viagem indiscutivelmente incrível. Visitando as pessoas, as famílias, ouvindo as histórias, sentindo o amor, o carinho, o respeito que todos têm pela Legião da Boa Vontade, pela religião de Deus, e conhecendo o meu pai através das histórias deles. Então isso, para mim, foi muito bom, foi viver e foi ver o meu pai, o amado papai, através dessas histórias, dessas pessoas. Cada uma contando uma história diferente, uma maneira diferente com a qual ele tocou essas vidas, essas famílias, essas histórias. E isso é impagável. Essa é o maior exemplo e a maior, como é que eu vou falar, maior legado que meu pai deixa. Continua no mundo espiritual, mas que ele deixa no mundo material. E eu vi esse legado nesses olhares, nessas pessoas, nessas famílias, em cada sorriso, em cada história, em cada momento de forte emoção, de lágrimas, de saudade e de felicidade. E no último dia, na última noite, na penúltima noite, na madrugada do dia 6 de dezembro, ainda em Formosa do Oeste, depois nós voltamos para Maringá no dia 7 e de Maringá para São Paulo. Né? Nós voltamos para Maringá na noite do dia 6 e voltamos para São Paulo no dia 7. Alguns milhares de quilômetros rodados, visitando todos esses amigos queridos. Enfim, na madrugada do dia 6, eu não conseguia dormir. Estava na casa dos queridos da irmã Efigênia, do irmão Antônio. E eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir de jeito nenhum. E era por um bom motivo. Nós estávamos cansados, né, pela viagem, por todos os quilômetros rodados até então. Cansados materialmente, mas cheios de energia, né? E com isso, sem conseguir dormir, porque ficava me lembrando de cada segundo, cada momento vivido com cada um,
eu comecei a fazer uma prece, a conversar com meu pai. E nessa conversa eu falei: pai, o senhor sempre falou que eu deixo o coração falar. O senhor sempre falou assim: meu filho, eu sei que você vai me representar muito bem, porque eu sei que você vai deixar seu coração falar. E fiquei nessa conversa com ele. Até que em dado momento eu comecei a digitar, a escrever, pensando nisso que ele me falou e sentindo essa vibração de amor, de carinho gigantescos dele e de toda a família legionária, de todos que estão no Novo Mandamento. E então, dessa digitação veio, eu comecei a ler e veio uma prece, que eu vou compartilhar com vocês hoje, que foi feita na madrugada do dia 6, em Formosa do Oeste. Formosa do Oeste, madrugada de 6 de dezembro de 2025. Oração pela perseverança e pela força de não desistir. Que é justamente o que eu mais presenciei ali. Perseverança, força, coragem, fé. Fé, muita fé. Tudo baseado na fé. Tudo, tudo. O dia a dia de todos ali baseados na fé. Na certeza de que os desafios existem, mas que a fé é a força motriz que transforma tudo. Oração pela perseverança e pela força de não desistir. Senhor Jesus, tu que ensinaste a pedir, buscar e bater, eu venho diante de ti com humildade, confiança e fé. Dá-me, Senhor, a coragem de não desistir, mesmo quando o caminho parecer estreito, quando o cansaço pesar e quando a resposta demorar. Ensina-me a permanecer firme, a continuar orando, mesmo quando o silêncio me visitar, e a persistir, assim como a viúva persistiu diante do juiz, sabendo que tu és o Deus da justiça, da promessa e do cumprimento perfeito. Que minha fé não seja frágil, que minha esperança não se perca e que meus passos sigam na direção que tu preparaste para mim. Quando o desânimo chegar, que o teu espírito me levante. Quando o medo falar mais alto, que a tua voz me acalme. Quando a espera se prolongar, que a certeza da tua presença me sustente. Senhor, abre-me a porta certa na hora certa. Fortaleça minhas mãos e ilumina meu caminho. Eu confio, eu creio, eu continuo. Porque tu dissestes: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Que assim seja na minha vida, na vida daqueles que amo e nos propósitos que entrego a ti. Amém. Então, compartilho com vocês essa oração, essa prece, e que vocês tenham um Natal permanente de Jesus, comemorado no dia 25, mas permanente, nas ações permanentes de fraternidade, de bondade, de caridade, de amor, de justiça e de boa vontade. Que 2025 tenha sido um ano de muitas lições, de muitas vitórias, e que tenhamos um 2026 de muitas bênçãos e muito amor. Abraço e um beijo no coração de vocês, e viva Jesus!